A aceitação, Mariana, foi quando eu vim para cá. Porque até então, enquanto eu estava lá na FAEF, a FAEF é uma faculdade intensa. Imenso. Pelo menos na época em que eu estava, antes da pandemia, era uma faculdade intensa, não vou mentir. Nós tínhamos aula de sábado, os programas de estágio eram com mais de 120 horas, era pesado. Caramba. Né? E aí eu comecei a perceber que realmente a minha psicóloga tinha razão. Estava acontecendo alguma coisa comigo e eu ia colapsar. Aí foi quando eu não contei, eu só contei para a Janete. A Janete olhou para mim e falou assim, vamos conversar? Tudo bem. Cheguei no jardim, parece que eu tô vendo a cena. Cheguei no jardim, ela pegou o cigarrinho dela, sentou. Aquela história que você me contou, porque eu havia contado para ela. Eu falei, sim, doutora, eu queria saber como que é quando um adulto lá na sua clínica, né, recebe um diagnóstico de autismo. Ela olhou para mim e falou assim, você é autista, eu parei. Ela olhou para mim e falou, então, é assim que eles ficam. Aí foi todo um trabalho, né? Foi todo um trabalho em cima disso que só eu e ela sabia. Tanto é que eu tô abrindo para o mundo hoje. Poxa Né? vida. Todo esse processo que aconteceu. E a doutora Juliana Baracá, muito amiga, até hoje nós somos amigos, tinha um projeto de pesquisa com gêneros na época. Ela estava trabalhando com a tese dela para o pós-doutorado, falava muito do psicanalista Laplace, Sándor Ferencz, da Hungria, e eles traziam muito essa questão de gêneros. Eu falei, eu vou pular aí dentro. Conversei com ela, ela falou, esse é o tema. Falei, vou fazer. Ela falou, mas e aí as outras coisas? Eu falei, vai ficar para trás. Não ficou, Sim, porque hoje é o que eu faço. Aham. Mas isso tudo é que o medo faz, né? E aí você procurou ajuda. Eu procurei ajuda. E me corrige como que eu posso fazer essa pergunta de maneira correta. Como que você descobriu seria o quê? O grau? Estar dentro do espectro, né? Descobri que é autista. Porque quando eu descobri, em 2015, né? Não tinha essa questão de grau. O grau, mas ele existe foi... isso ou não? Existe e não existe. Tá. Já vou explicar para Desmistificar. vocês. Mudou muita coisa. Tá. Nós tínhamos a síndrome de Asperger. Desapareceu. Enquanto critério diagnóstico e nomenclatura de DSM. Mas ela não desapareceu da vida das pessoas. As pessoas que são Asperger estão dentro do transtorno do espectro autista. E o que seria esse outro? Qual, Mariana? O Asperger. É. O Asperger seria hoje o que nós lidamos com o autista nível 1, que também desapareceu recentemente. Nível 1 seria o mais É o baixo? tênue, né? É o que a tá. sociedade Antigamente ele fala não era como enquadrado TEME. como espectro autista, era só o Asperger. Asperger. Ele foi ser considerado depois dentro do transtorno do espectro autista. Aí viu que era a mesma coisa depois, ao longo do tempo, depois de alguns É estudos. um espectro, né, Pedro? É um espectro. Então, Abrange muita coisa. É uma linha onde existem características incomuns com todas essas síndromes. Síndrome de Rett, Entendi. E Asperger e tantas outras, né? Então, para que colocar tantos nomes, sendo que você tem o espectro e engloba todos juntos? Entendido. Né? Então, aí começou essa questão da pesquisa com o autismo, porque até então a gente não tinha. Tinha. Era uma coisa que, quando a pessoa era diagnosticada com alguma neurodivergência, até então era, deficiente mental. Entendi. Mas até que ponto? Ele é ansioso, que era o que acontecia com os autistas, os Asperger e tudo mais. Ele tem uma dificuldade social. E aí? Mas era só isso, né? Só ansiedade? Era só né? isso? Não era. Quantos diagnósticos errôneos nós temos? E só em clínica, hoje já aconteceu, eu estava contando hoje, né? Quantos diagnósticos que eu fiz nesse período de tempo. Sem mentira nenhuma. Entre online e na região, 40. Poxa, bastante. Comigo. Então bastante. Fora os de outros colegas. Né? Se você for ver a quantidade de gente que você atende nesse tempo, foi 40. Né? Exatamente. Fora dos meus orientandos, que eu tenho pessoas que orientam em Marília e tudo mais, né? E aí? Mas será que o espectro é uma coisa tão comum que passou desapercebida por muito tempo, por falta de estudo, por falta de... Ele não é comum. Ele se tornou algo que ninguém prestava atenção, assim como a saúde mental em um todo. Entendi. Prestava-se atenção quando estava colapsando, quando entrava em crise, quando tinha Seria alguma um coisa nível mais- muito Entendi. hardcore, assim dizendo. Aí, aí nós tínhamos algo que estava visível. Mas o que não estava visível? No dia a dia ali. E aí? Né? Quantos autistas não diagnosticados? Quantos autistas que não falaram diagnóstico assim como eu? Enquanto o cara não tinha uma crise,
Tava tudo Passava bem. batida ali. Uma crise visível, né? Que a sociedade visse, porque as crises estavam acontecendo diariamente. Dificuldades em relações, dificuldades em trabalho, dificuldade em socialização, dificuldade em olhar no rosto, né? E aí, voltando um pouquinho, né? Vim para Dracena. Aconteceu todo esse cenário, beleza, me formei, tudo muito bem, tudo muito ótimo. Voltei para Dracena. Aí o bicho pegou.